Schumpeter, especificamente de um livro que eu já li há um tempo. Peguei umas coisas para fazer pra gente fazer um breve comentário sobre esse livro. Que se você ler esse livro pode mudar a forma como você pensa a economia. Talvez a sociedade, porque Schumpeter, apesar de não ser um socialista, ele era um defensor assíduo de que o socialismo viria. Veja só. E não porque ele era socialista, mas porque ele chegou à conclusão de que eu acho que o capitalismo ele vai cair de maduro. Ele não vai sobreviver. O capitalismo não vai sobreviver. Mas não por causa das suas falhas. Curiosamente, ele fala que o capitalismo não vai sobreviver por causa das suas qualidades. Ele fala o oposto de Marx, né? Que Marx ele dizia que por causa das falhas do capitalismo, o capitalismo ia cair. Schumpeter tá errado, Marx, tá errado. E quando eu falo que tá errado, Marx, ele falava do Marx mesmo. Aí dizia não, 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 não. O capitalismo ele vai cair por causa das suas qualidades. Agora sabe uma coisa que Schumpeter nem Marx falaram para você curtir esse vídeo? Eu que tô falando aí no caso, né? Você precisa curtir esse vídeo porque aí o YouTube vai entender que você gosta do canal, o YouTube vai impulsionar o canal. E se você se inscrever, aí que você vai impulsionar mesmo. O chapeuzinho aqui do Lula. Aí que você vai impulsionar mesmo o canal. E se você botar o sininho, você vai receber sempre. Aí tem aqui o Pix da gente que sou eu, né? Eu tô falando na terceira pessoa. E tem o Torne-se Membros aqui. Vocês podem ajudar o canal de diversas formas. Eu só peço que você me ajude, como diria Luiz Inácio. Por favor, me ajuda. Ajude o canal a crescer. Né? Celso Furtado tem muito da escola dele. Acho que vale uma live sobre Furtado também. Pra deixar meu pitaco. Ah, também acho. Também acho. Teremos aí alguma live sobre Celso Furtado. Né? Todo livro tem. Eu vou trazer um livro, né? Um livro sobre Celso Furtado. Pra falar sobre Celso Furtado. O maior economista que já tivemos. O camarada Eslov, que é o Adriano, o camarada Eslov. Ele deu uma dica boa. E eu vou trazer sobre Celso Furtado também. Certo? O maior economista que já tivemos. E aí, a gente pega aqui. Deixa eu passar aqui. O capitalismo é vítima do seu próprio sucesso. Aí você fica, mas camarada Schumpeter. Camarada não, que ele não era camarada, ele era. Pode dizer que ele era companheiro. Companheiro Schumpeter. Esse boné, ele não tá entrando. Eu tô achando que eu tô com cabeção, cara. Será que eu tenho um cabeção e não sei? Deixa eu. Peraí. Agora vai. Aí, agora ficou melhor, pô. Agora ficou melhor. Aí o Schumpeter, ele dizia, veja só, meu querido, o capitalismo, ele é vítima do próprio sucesso. Ele não é vítima das falhas, né? Ele não é vítima das falhas. Ele tem o seu motor capitalista dinâmico. Ele tem a erosão das suas fundações sociais, como ele fala, né? E que essa erosão no futuro vai conduzir o mundo ao socialismo. Veja só vocês, né? Ele dizia que o processo capitalista tende a se autodestruir. Basicamente, Schumpeter ele meteu que o capitalismo é uma bomba com timer, né? Com contagem regressiva. Era a opinião de Schumpeter. E não à toa tem aqui dizendo, né? Que é o contrário de Marx. Porque nesse livro, né? Como eu falo, né? Ele fala de socialismo também. Aí ele cita Marx. Inclusive ele cita coisas que talvez você, meu amigo, minha amiga que seja marxista, você não goste, né? Porque ele insinua, ou dependendo do contexto, ele fala com todas as letras. E que Marx era um profeta, ele não. Ele falava que Marx era um baita autor. Mas sabe aquela história de
eu gosto do cara, mas não do fã-clube, era o Schumpeter com o Marx, né? Ele, como muita gente, ele disse que o Marx ele virou tipo um profeta, né? Ele virou tipo um profeta, mas ele não tirou o peso da importância do pensamento de Marx, que fique claro. E aí, nós temos aí, ó, o motor incessante da prosperidade. Aí você tem alguns exemplos aqui: a produção industrial, o crescimento, né? Tudo isso aqui foi feito, detalhe, né? Eu sei por que você sempre fala isso, porque primeiro porque eu faço questão de deixar aqui, né? Notebook LM. E também para você saber que se você quiser fazer algo semelhante, você pode, né? É legal, é simples, é fácil. Você diz o que você quer e ele faz uma apresentação bacanuda aqui pra gente bater um papo. Aí Schumpeter ele vai, como diz aqui, inicia sua análise reconhecendo a conquista histórica do capitalismo, né? Porém, ainda passando aqui, ele cunha o que eu já falei aqui antes nas lives, que é a famosa afirmação da destruição criadora, o processo de destruição criadora. A gente tem, né, uma inovação. Essa inovação destrói as estruturas antigas. E aí nós temos uma nova paisagem econômica, e temos aqui uma coisinha bonitinha, que gera novas oportunidades, e essas novas oportunidades geram uma nova inovação, e essa nova inovação acaba destruindo tudo que veio antes também. Você pode dar um exemplo? Poxa, tem inúmeros exemplos na história. Inúmeros exemplos na história. As revoluções industriais são exemplos disso, né? A máquina a vapor que começou a destruir. Aí, por que destrói? Porque você vê, por exemplo, na geração de empregos, né? Quando você vê máquinas que substituem as pessoas no campo, vamos pensar assim. Quantas pessoas perderam o emprego porque elas não precisam, porque tem certas empresas que não precisam mais de milhares de pessoas para ir lá plantar, colher e tal. Porque você tem máquinas que fazem isso. Você tem grandes colheitadeiras, grandes semeadeiras. Você tem hoje as empresas grandes, né? Os grandes latifundiários. Você tem hoje os grandes latifundiários que usam drones para fazer todo o mapeamento, todo a questão de irrigação, agrotóxico, tudo está mecanizado. Isso é uma inovação que saiu destruindo muita coisa. Dentre elas, os empregos. E existem inovações que elas destroem cadeias industriais, né? Ou se não destruir, pelo menos prejudica bastante. Por exemplo, eu vou falar uma coisa que aconteceu recente, que foi o surgimento do ChatGPT, a OpenAI. Essa apresentação que eu estou mostrando para vocês foi feita no Notebook LM, que é uma inteligência artificial do Google, da Google, né? Que está dentro ali do ecossistema do Gemini e tal. Por que essa inteligência surge para ser uma concorrente direta do ChatGPT, né? O ChatGPT é uma reação. É uma reação. Quando a gente vê o ChatGPT chegando, ele criou um rebuliço tão grande. Aí você vê as empresas entrando em declínio de ações, porque não estavam conseguindo competir, né? Aí do nada começa a galera a correr atrás. Aí surge Gemini, surge Notebook LM, que é opa, peraí. Pronto. Que é do Google, né? Surge todas essas outras empresas. Aí vocês sabem, né? Cloud AI, Sora AI, sei lá o que AI, e por aí vai. Que surge na rabeira para tentar não ficar para trás e se quebrar. Esse é o processo da destruição criadora que eu tô falando aqui, entendeu? Na Inglaterra, com o avanço da malha ferroviária, os produtos industrializados tomaram conta de todo o país. Pedras de certas regiões que construíram a estação central de Londres vieram de longe de trem. É exato.
Inclusive mudou o modo que eles cozinhavam lá, trocaram a lenha por carvão. Pois é, são questões que chegam para mudar completamente. E às vezes coisas que hoje são básicas, né? Como o Adriano tá falando. Por exemplo, tem destruições que chegaram que a gente não viu, né? Quando chegou a energia elétrica, hoje é super comum pra gente, é super de boa. Mas na época não era. Existia um trabalho que vocês já devem ter visto em desenhos antigos ou filmes antigos do cara que ia no eu não sei como é que se chamava na época, né? Mas o que seriam os postes da época, que era o cara que de noite, no fim da tarde, ele acendia o lampião, né? Do poste, de todos os postes da rua. E quando tava amanhecendo, ele ia lá para apagar. Esse cara perdeu o emprego quando a energia elétrica chegou. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Aí tem gente que pega e diz: olha, não podemos aceitar. Por isso que eu acho errado, às vezes, quando a esquerda ela entra em certas brigas dizendo que quer defender o trabalhador, mas ela tem um papo muito de antiprogresso, sabe? É um papo muito antiprogresso. Progresso. Porque pra mim, quando você fala que tem que acabar com a inteligência artificial, não tô dizendo que foi A nem B nem C, mas você sabe que tem esse papo. Quando chegam uns caras, umas meninas, uns meninos, dizendo, não, porque não use a inteligência artificial, porque ela tá roubando o trabalho dos outros, não use o quê? A discussão pra mim não é essa. Todo mundo vai usar. Até esse pessoal que tá criticando tá usando também, tá? O problema é como que a gente regula isso. Porque há sim o problema de, pô, tá usando a arte de certas pessoas, de um monte de gente, para fazer pinturas, para fazer isso, o que, para fazer essas imagens aqui, né? Isso daqui é tudo feito baseado em artes que já existem na internet e que alguém fez. Então, a gente tem que fazer que não se use isso ou que se regule. Aí, meu amigo, aí a discussão é como nós regulamos isso para isso não acontecer. O papo não é não use. Não temos que ser um papo anti-progresso, entendeu? Esse papo é ultrapassado, não tem que ser anti-progresso. Tem que ser aí é anti-roubo intelectual. Aí tudo bem. Aí, mas dizer que não use, eu acho que não é por aí, né? Esse tipo de coisa é o tipo de inovação que chegou para ficar e vão vir outras que a gente nem imagina que vão causar rebuliços absurdos também, né? O cinema, quando começou a ser sonorizado, o papo foi o mesmo, porque eram músicos, orquestras que faziam a trilha sonora ao vivo. Acho que foi a primeira ou segunda onde que acaba. Pô, eu vi o link com a Adriana Sargento falando sobre isso. Pô, aí a gente, se fosse por isso, tava aí no cinema mudo, né? Até hoje, né? Aí assim, vai acabar com os empregos, porque vai usar a IA. Meu irmão, a gente tava andando de charrete, pô. Se fosse por isso, porque o cocheiro, no passado, perdeu o emprego, porque agora ele não tá lá na charretezinha, nas carruagens. Perdeu o emprego, o cocheiro. Aí vai fazer o quê? A gente não usa carro mais? A gente não usa ônibus? Não é por aí. Não é por aí. A discussão é errada. Completamente errada. Não é essa a discussão. A discussão é esse tipo de coisa que vai acontecer, esse tipo de destruição criadora. E a discussão correta é: quando ela acontecer, estaremos nós preparados? Geralmente não, né? Geralmente porque quando chega a destruição criadora, tal qual Schumpeter fala, ela é por um processo, como ela está dizendo, criadora. Está criando. O motor do capitalismo, né? Para Schumpeter é a inovação. Ou seja, você está inovando é algo novo ou completamente disruptivo, não necessariamente novo, porque, por exemplo, o chat GPT nunca ninguém fez algo parecido na vida. Fez. Só que ruim, né? Só que ruim. Então não é que é algo absolutamente do zero, entendeu?
Não é algo absolutamente do zero. A inteligência artificial existe há trocentos milhões de anos, né? Só que de forma rudimentar. Aí a galera aí que sabe mais do que eu pode dizer, sei lá, nos anos 70 já existia, ou antes, inteligência artificial. Só não como nós conhecemos hoje. Então ela pode ser uma coisa completamente que você tá aquém, ou ela é algo que chegou, mas já existia, só que o uso dela é tão disruptivo que gera uma quebradeira. Vocês lembram quando chegou o DeepSeek da China? O DeepSeek, ele foi uma inovação dentro do processo de destruição criadora, cara. Só que já passou, né? O burburinho do DeepSeek, né? Mas a galera na época ficou, meu Deus, espera aí. Como é que a gente pode competir com uma empresa que a gente tá embargando ela e do nada a empresa, ela, plau, consegue botar com chips defasados, consegue fazer um chat GPT melhorado, né, pra época. Ó o Leandro aí, nosso querido amigo Leandro, um dos que pediram aí o conteúdo de Schumpeter. Aí, Leandro, se você não pegou do começo, vai sair o corte, tá? Aí tu pega do começo o corte. Mesmo papo quando o carro começou a se popularizar. Era coisa do barulho, velocidade, enfim. Só esquecem de uma coisa. As ruas eram forradas de merda. Era uma baita num problema público. É, pô. Não dá, não dá. Isso geralmente vem da esquerda, tá? Eu não vejo. E eu não tô dizendo que porque a direita é melhor, obviamente, né? Pô, o que eu tô usando, né? Mas a esquerda tem um mimimi que eu vou te contar. De levar tudo pra. Vai o trabalhador. Óbvio que tem que defender o trabalhador. Mas você, a despeito do trabalhador, você não pode empatar o progresso, tá ligado? Repito, era pra gente tá de charrete, né? Porque o pobre do cocheiro perdeu o emprego. Não faz sentido nenhum, gente. A conversa que a galera tinha que se tocar não é interromper a tecnologia, mas sim regulamentar e não deixar as empresas decidirem absolutamente tudo sem nenhum freio. Exatamente, pô. Exatamente. Vou acompanhar no ao vivo, mas depois vou. Que acabar, volto para assistir do começo. Obrigado por fazer essa discussão. Ah, beleza, beleza. Tamo junto. E aí, a galera, ela tem que mudar esse pensamento. Porque é sempre aquela questão. A esquerda é assim. Ela pega uma questão séria. Ela pega uma questão séria. E ela reverte isso para querer dar uma lacrada, né? Para querer dar uma lacrada, para dizer: "Olha, vocês são malvados porque vocês estão fazendo tal coisa". Mas a discussão não é essa, gente. A discussão não é essa. A discussão é: olha, para gerar isso aqui que eu tô usando, indiretamente ou diretamente, dependendo de como vocês acham, alguém foi lesado. Por quê? Porque essa imagem aqui nada me garante que o notebook LM ela pegou de um banco de imagens público. Ela pode ter pego de algum artista, se baseou e reformulou isso aqui. Ou seja, nós temos que regular. Acabou-se. Acabou-se. É simples. Resolve o problema. Ah, é fácil fazer? Não. Não é fácil fazer. Como também não era fácil resolver meio mundo de problema da Revolução Industrial e nem por isso a gente tinha que parar o progresso da Revolução Industrial, né? Nem por isso a gente tinha que parar o progresso, né? E aí, gente, deixa eu ver qual é a parte aqui. Deixa eu pular aqui para pronto. Aí essa questão aqui de que eu acho interessante, né, que ele fala
Porque tem muita gente que é pego de surpresa aqui, né? Tem muita gente que é pego de surpresa aqui que não sabe que Schumpeter falava isso do socialismo. O Schumpeter, ele é associado muito à inovação, que é o mote dele, né? É o mote dele. Mas ele, repito, Schumpeter, vou botar de novo, vou falar de novo. Schumpeter não era socialista. Schumpeter não era socialista. Schumpeter não era socialista. Mas era um cara que dizia: meu irmão, eu não vejo outra saída. Não que ele quisesse socialismo, mas ele não via outra saída para o capitalismo que não o socialismo. Justamente porque ele encarava o capitalismo como uma bomba relógio. Ele olhava assim: olha, toda vez que tem algo disruptivo, quebra. Olha que loucura. Por causa do sucesso do capitalismo, o capitalismo quebra. Aí ele ficou assim: bicho, uma hora vai dar uma merda que vai chegar a um ponto de não retorno, e nesse momento alguém ou algumas pessoas vão encontrar uma brecha histórica e ó, revolução. Como foi o caso da Rússia soviética. Só que na Rússia soviética foi diferente, né? No caso não era a Rússia soviética ainda, né? Era a Rússia Imperial. Era o que? Império Russo? É, lá, obviamente, foi diferente o processo. Não tinha. Basicamente nem tinha o capitalismo, né? Pô, ali era foda. Era uma parada semi-feudal, né, velho? Era uma parada bizarra o que acontecia na Rússia pré-revolução, né? Luan, uma parada que faz tempo que notei é essa bola fora da esquerda de não ter técnica. De não ter técnica. Esse distanciamento e falta de interesse em qualquer coisa que faça parte do mundo deles, ali é uma falha. Concordo, concordo, concordo. Aí o pessoal, ele fica só nessa. Ele fica só nessa de tudo, absolutamente tudo, rumar para uma lacradinha. Rumar para uma lacradinha. Aí se você vai fazer um debate aqui como eu tô fazendo de Schumpeter, esse vídeo aqui não vai viralizar não. Eu vou postar ele. Eu pensei em postar ele para membros, né? Eu pensei em postar ele para membros, mas eu vou postar para todo mundo para deixar lá, para deixar lá, porque é um assunto interessante que acho que quem quiser a mais ver, vê, né? Mas eu acho que esse vídeo não tem potencial para viralizar. Quando fala viralizar, não é tipo 30, 60 ou 100 mil, não, tá? Proporcionalmente para mim, quando chega em 1000, para mim viralizou, né? Que eu tenho um canal pequeno ainda, vai crescer com fé em Deus. Mas eu vou deixar aberto. Vou deixar aberto. E aí, quem quiser ver, vê, né? Mas esse tipo de assunto, por que que eu falei isso? Porque eu acho que não vai chegar em ninguém da bolha, né? Porque é um tipo de assunto que se chegasse para algum, pois é, você citou aí web comunista, né? Se chegasse em algum web comunista, ia chamar aqui eu de pelego, ou vocês de pelego, que estão concordando comigo. Ia dizer que eu odeio o trabalhador. Ia dizer que, você fala isso, você está citando Schumpeter, porque Schumpeter falava que Marx era isso, falava que Marx era aquilo, falava que os marxistas era aquilo. E a galera ela não vai muito além da lacradinha, entendeu? E eu não tô citando ninguém, tá? Antes que alguém, antes que esse, não vocês, né? Mas antes que esse vídeo chegue em alguém que diga: você tá falando do meu mito, fulaninho de tal. Não tô falando de ninguém, né? Tem um artigo do Paulo Galo chamando o Schumpeter de marxista burguês. Marxista burguês? E é.
Não, mas eu não li, né? Mas não me parece fazer sentido porque o Schumpeter, ele metia o aço ele mete o aço no Karl Marx nesse livro, né? Ele mete que o Marx era um profeta e tudo, velho. Fala mal da teoria do valor, diz que tá errado. Sem sentido, mas tudo bem. Beleza, mande. Mande lá pelo e-mail, por favor, pra eu ver. É, se for o caso, derrapou mesmo, né? Se for o caso, não, é o caso que eu confio na palavra de vocês. Aí o Paulo Gala derrapou. Inclusive, eu vou fazer um react do Paulo Gala que saiu um vídeo dele. Fazer, acho que hoje. Ele falando sobre o Banco Master. Se pronunciou. Acho que. Acho que é até a sorte dos web comunistas que ninguém tem leitura de Schumpeter para confrontar eles nesses debates. É, porque se o cara for pegar o que Schumpeter fala de Karl Marx nesse livro aí, o Schumpeter ele não poupa não, né, velho? Ele mete o aço mesmo. Fala que parece profecia, que não tem rigor técnico. Boa noite, João. Exatamente, ele fala mal da teoria do valor logo no começo. É, beleza, mande. É, ele fala mal, né? Aí assim, pô, você chamar o cara de marxista, sendo que ele fala mal da teoria do valor, que é um dos pilares do marxismo, a teoria do valor, né? Mas enfim. Mas ainda assim eu gosto do Paulo Galo. O Paulo Galo é legal. E aí, é... E aí esse negócio não quer sair. Ah, saiu. E aí a gente vê algumas questões aqui que o notebook LM pegou e fez aqui, né? Que seria uma marcha, né? Uma marcha para o socialismo. Teria o capitalismo considerado tipo um primitivo, passaria para um negócio mais maduro, até ir para um socialismo, digamos, burocrático, né? E aqui para encerrar esse, pelo menos essa apresentação, esse slide, o papo pode fluir aqui, tá? Vocês podem mandar aqui, eu vou conversando com vocês. Mas é que o notebook LM, ele fez uma arte aqui bastante interessante, né? Esse paradoxo, né, que o Schumpeter ele lança, né? Que como é que o sucesso do capitalismo vai levar, como é que o sucesso de algo vai levar ao fim de algo, né? Mas pô, aí você, obviamente, né, gente, eu não tenho como ficar horas aqui falando do livro, né? Sugiro que leiam, sugiro que leiam. Inclusive no corte que vai sair, provavelmente você pode estar vendo o corte. Aí você pode aqui embaixo adquirir o livro, né? Eu vou colocar esse link do meu afiliado lá da Amazon. Não se preocupe, tá? Você não vai pagar nada mais por isso se você quiser comprar pelo meu link. Você paga o valor que todo mundo paga, independente de ser pelo link de afiliado ou não, e você contribui para o canal sem pagar nada, só pagando o livro para você mesmo. E aí ele fez essa arte interessante, né? Que aqui o motor, né? O motor da destruição, ele bota aqui, né? O motor da destruição criadora, né? E aí nós podemos dizer que a inovação, né? Na visão de Schumpeter seria esse motor. Aí coloca aqui as muralhas, tudo desmoronando, né? A obsolescência da função empresarial. E até chegar na desintegração. Ele fala. O que interessante, cara, é que ele fala que o que a gente chama de família burguesa iria se desintegrar. Olha que interessante, né? A visão dele. A visão dele. E eu não vejo Schumpeter, assim, né? Óbvio, aí também é o que vocês disseram, né? Que a turma não fala de Schumpeter porque Schumpeter não gosta de Marx, né? Schumpeter
Mas Schumpeter, ele disse que o Marx era um bom filósofo, sei lá o quê. Bicho, beleza, mas Schumpeter chamou o Marx de profeta, né, velho? Aí, se você não tiver, se você for marxista e não tiver maturidade o suficiente para levar isso na esportiva, aí você não vai querer ler Schumpeter, né? Aí você não vai querer ler Schumpeter. Aí não pode, né? Não pode fazer isso. Você tem que ler todo tipo de literatura que faz você entender o capitalismo. E para mim, como puxete aqui, pelo tô vendo aqui, eu tirei aqui da apresentação, tem 10 pessoas. Então são 10 pessoas que estão achando o tema interessante e imagino que concordem com a visão de Schumpeter, não necessariamente a visão de que Marx era um profeta, mas a visão dele sobre a economia, né? O motor ser a inovação. Talvez quem está assistindo aqui a live e o corte não concorde que o socialismo é inevitável, como o Schumpeter dizia, tá? Porque nisso aí eu acho uma visão interessante, mas eu não sou o tipo de cara que fica pensando isso, sabe? De que vai acontecer o socialismo porque é inevitável e tal. Essa visão eu não fico puxando não, só acho interessante. Só acho interessante. Não costumo pensar não, mas quando me vem à mente Schumpeter, acho extremamente interessante e pertinente esse tipo de pensar, esse tipo de leitura, pra gente ficar pensando, será que é como Schumpeter diz, que é inevitável, né? Será que é inevitável? E infelizmente a gente não vai ter como descobrir, né? Isso é um processo que vai demorar. Se acontecer, vai demorar tanto tempo que se brincar, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, não vão ver. Aí a gente não vai ter como saber, né? Para ser justo, Schumpeter fala bem de algumas contribuições para sociologia e economia. Isso. Mas ele analisa as duas coisas de forma isolada, o que acho que, do ponto de vista de Marx, não faz sentido separar. É, pô, pelo que eu li do Schumpeter, ele. Sabe aquele negócio. Pronto, o Schumpeter, ele fala de Marx de uma forma semelhante que Marx fala do Adam Smith e do Ricardo, né? De que são bons economistas, mas que não foram além, sabe? Tipo um negócio assim. Acho que é tipo isso, mas mal comparando assim, né? Seria, não sei se vocês concordam, né? Mas ele sugere que Marx é um profeta, né? Então, eu acho que isso é eu acho que isso mostra que ele não tá tão alinhado assim, né? Como você disse que o Paulo Gala disse. Chamou de marxista burguês. É complicado. Já diria sejam foguetes. É complicado isso aí, cara. Complicado isso aí. Mas, lembrando de curtir esse vídeo, lembrando de se inscrever, lembrando de considerar ser membro e, quem sabe até, mandar um pix aí, como diria seu Luiz Inácio. Por favor, me ajuda. Me ajuda.